Quem diria que a uma altura dessa da vida a gente estaria aqui discutindo OVNIs? Oiê, eu sou Carol Prado, jornalista do G1. E olha, uma série de aparições de objetos voadores não identificados por aí levou o mundo inteiro a questionar. Será que os ETs finalmente vieram buscar a gente? Bom, felizmente ou infelizmente, sei lá, não é bem isso. Mas esses casos que aconteceram são a prova de que OVNI virou assunto sério na política internacional. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como nos últimos anos os OVNIs passaram a ser tratados como ameaças reais para a segurança dos países. Você também vai entender os mistérios que ainda rondam aí essas aparições, o que elas podem significar e o que a ufologia pensa de tudo isso. Antes, já sabe, né? Dá aquela moralzinha, segue a gente aqui no canal do G1 para ficar sempre por dentro do que acontece aqui na Terra e também fora dela. Se gostar desse vídeo, não esquece de compartilhar com alguém que você conhece. Bom, há um tempo atrás, esse papo de OVNI aí era tratado como piada, teoria da conspiração. Todo mundo tem aquele amigo que era taxado de doidinho porque ficava falando desse assunto. Só que isso mudou, principalmente quando a gente fala dos Estados Unidos. Em junho de 2021, o governo americano divulgou um relatório inédito sobre aparições de OVNIs. O conteúdo é meio perturbador, eu confesso. Foram relatados mais de 140 casos de objetos vistos no céu, geralmente por pilotos militares, ao longo aí de 2 décadas, sem nenhuma explicação. É isso, as autoridades investigaram, mas não conseguiram encontrar nenhuma resposta para essas aparições. Lá em 2020, antes desse relatório, o governo americano já tinha até divulgado algumas imagens dessas aparições que foram captadas por câmeras infravermelhas de aviões da Marinha. Essas imagens já circulavam por aí, mas a veracidade delas nunca tinha sido confirmada até então. E esse relatório, lá de 2021, dizia que não foram encontrados indícios de ligação entre essas aparições de OVNIs e fenômenos extraterrestres. Mas essa hipótese também não era descartada. O documento falava que novos estudos seriam necessários e citava algumas outras possíveis explicações para esses OVNIs. A primeira: pode ser que sejam objetos dispersos no ar. Pássaros, balões de decoração ou até sacos plásticos voando por aí. Segunda possibilidade: fenômenos atmosféricos naturais. Cristais de gelo, vapor ou que os especialistas chamam de flutuações térmicas, que acabam sendo captadas aí pelos equipamentos infravermelhos. Terceira: tecnologias em desenvolvimento. Ou seja, sistemas que ainda estavam sendo desenvolvidos pelo governo ou por empresas americanas e que eram confidenciais naquele momento. E uma quarta possibilidade são os sistemas estrangeiros, ou seja, tecnologias desenvolvidas em outros países. Essa hipótese é a que causa mais preocupação nas autoridades. Nos Estados Unidos, especialmente, existe o medo de que esses OVNIs sejam objetos enviados por países que eles consideram adversários militares, a China e a Rússia, por exemplo. Por isso que os casos de OVNIs que apareceram em 2023 na América do Norte e na China causaram uma mega treta diplomática. Os Estados Unidos e a China trocam acusações por causa da suspeita de que esses objetos estão sendo usados para espionagem. De todo modo, gente, acho que já deu para entender que o fato de um objeto não ser identificado não significa que ele é alienígena, né? A ufologia, que é o estudo das hipóteses extraterrestres associadas a esses objetos voadores, ajuda a definir exatamente o que é um OVNI. Eu conversei com o ufólogo Edson Boaventura para entender direitinho. A melhor forma de se definir um OVNI é que se trata de um objeto voador não identificado. Pode ser um objeto luminoso ou não, pode ser um fenômeno diferente aí que não se sabe a procedência, um fenômeno atmosférico, astronômico, ou até mesmo um drone aí, espião, um balão de uma origem desconhecida. Edson, sobre os OVNIs que apareceram em 2023 na China e na América do Norte, os Estados Unidos chegaram a falar que não há indícios de que eles tenham alguma ligação com atividade alienígena. Como é que a ufologia tem encarado esses casos? A ufologia mais séria, com metodologia científica, pés no chão, tem encarado os últimos acontecimentos aí dos abates de OVNIs
nos Estados Unidos, Canadá e China como sendo balões espiões, né? Não se trata aí de naves extraterrestres. Aqui no Brasil também já rolou em 2018 um relatório do governo sobre OVNIs. Ele diz que já foram registradas aqui no país 743 aparições de objetos voadores que não puderam ser identificados. O primeiro registro é de 1952 e aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio. Olha aí, as imagens da época mostram que esse tal objeto tinha um formato de disco bem esquisito, hein? Aí, em 1986, rolou o episódio sinistro que ficou conhecido como Noite Oficial dos OVNIs. Numa mesma noite, 21 objetos voadores não identificados foram rastreados por radares no espaço aéreo em diferentes partes do Brasil. 5 jatos da Força Aérea Brasileira foram enviados para tentar perseguir esses OVNIs, mas nenhum deles conseguiu. O relatório, que foi divulgado pelo governo em 2018, mostrava áudios dos operadores de tráfego aéreo que viram esses objetos na época. Até hoje, esse caso é um mistério. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho, pô, mas... Eu tô olhando bem, o bicho tá parado. Quem sobe, quem desce, vai pra esquerda e pra direita. Tá paradinho lá. Tô olhando, não é estrela não. É um farol. Tá brilhando forte agora, rapaz. Como que é exatamente o trabalho dos ufólogos para investigar essas aparições de OVNIs? Os critérios que a ufologia utiliza para descobrir o que seja um OVNI aí, independente da origem extraterrestre, de outras dimensões ou outras origens, geralmente são as características anômalas desse objeto voador não identificado. E aí está implícito também as velocidades, os movimentos, a estranha luminosidade desses objetos, a capacidade dele de imprimir grandes velocidades, né? Saindo de uma velocidade zero e aí indo numa velocidade absurda. Além disso, quando esses OVNIs pousam, eles deixam evidências ali. Pode ser uma marca de pouso, queimada, e aí a gente recolhe esse material, no caso solo, a vegetação, e leva para análise em laboratórios científicos confiáveis. E você, hein? Você acha que os ETs já deram uma passeadinha aqui pela Terra? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que adora ufologia. E não esquece de clicar para se inscrever aqui no canal do G1 para nunca mais ficar voando nas notícias. Fechou? Beijo, até a próxima.